pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Verso e Prosa, uma colher de chá. Mais uma vez a literatura em nossos ambientes, em nossas vidas, nas nossas ações e na nossa maneira de pensar e agir. Embora não pareça, mas a literatura ela tem essa habilidade, ela tem esse dom de mostrar quem nós somos de verdade, apesar dela também às vezes ser atrelada à ficção, mas isso pode ser baseado no real, pode ser não. Eu acredito que sempre é baseado numa coisa que já aconteceu de verdade, porque se literatura é arte, então ela é sentimento, ela é expressão do que nós somos, por escrito, né? Por registro. Então hoje aqui no Verso e Prosa a gente vai falar um pouco sobre duas tendências na história da literatura mundial, que são as escolas do realismo e do naturalismo. No século XIX, na Europa, quem deu início a essa trajetória dessas escolas foi Gustave Flaubert, quando ele lançou Madame Bovary. Madame Bovary já foi editada em várias páginas, em livros, no cinema também, tem adaptações do cinema, e na literatura nem se conta. No Brasil, nós temos a Luiz Azevedo, né, que ele publicou O Mulato por volta de 1881, e seguido do Mulato veio o Cortiço. Eu digo que o Cortiço, ele é a representação, seria a máxima do naturalismo. Realismo e naturalismo, nós temos duas tendências muito parecidas no que diz respeito a uma quebra do que o romantismo fez anteriormente. O romantismo ele idealizava, né, de certo modo, a maneira como as pessoas agiam e a maneira como as pessoas se sentiam. E o naturalismo e o realismo não. Eles veio numa linguagem coloquial fazer uma observação da realidade. E essa observação da realidade, ela era feita exatamente de uma descrição detalhada de como tudo acontecia, mas mostrando as virtudes e os desvios de caráter humano. Esses desvios de caráter, eles começaram a aparecer na literatura justamente nessa época do naturalismo. Porém, o naturalismo, apesar de ser muito parecido com o realismo, eles têm semelhanças, mas nós vamos observar o seguinte: no naturalismo, eles têm uma tendência de comprovar que o ser humano ele é produto do meio em que vive. Então, ele quer dizer o seguinte, que a sociedade, a religião, a própria educação, a escola que você estudou, a sua família, o seu grupo de amigos, ele vai influenciar no que você é e como você se comporta. Na verdade, isso também já é uma filosofia que ela é atrelada a outros princípios, positivismo, determinismo e do próprio realismo também. Então, Nevinha, para a primeira edição de 2019, nós temos aqui um ilustre convidado, que é o Vigílio Soares. Vigílio Soares, ele é aluno da segunda série A do Colégio Mater Christi, e ele veio partilhar uma das leituras dessa época do século XIX da literatura, que seria o naturalismo. O livro que eu venho trazer hoje é O Cortiço, do Luiz Azevedo. Como Marília falou, é um livro da tendência naturalista, que ela é do mesmo tempo, no caso ela se desenvolve ao mesmo tempo que a corrente realista, né? A gente tem um grande representante do realismo, é o Machado de Assis, quando ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o grande representante do naturalismo é Luiz Azevedo. A grande diferença do naturalismo para o realismo, ambos são uma observação sobre a realidade, pode se sintetizar em uma frase. Tem uma frase que diz mais ou menos assim: se o realismo é uma fratura, o naturalismo é uma fratura exposta. Em que sentido? O realismo ele vai observar muitas coisas, mas numa visão da psique, da alma, da psicologia, o comportamento, mas ele trata ainda o ser humano do ponto de vista humano. O naturalismo não, ele vê mais de uma maneira fisiológica. O ser humano ele é tratado como mais um animal, como Marília também disse, ele vai ser fruto do seu meio. E isso é muito interessante. Por exemplo, aqui nesse livro do Cortiço, várias vezes onde se descreve o ser humano como um animal. Por exemplo, ele tinha uma fome de um macaco, algo do tipo. Ou ele tinha uma paixão como burra. Esses sentimentos são tratados como puramente animalescos, né? E os objetos, no caso o próprio cortiço, quem não sabe o que é um cortiço, seria quase o início de uma favela, seria um amontoado de casas. O cortiço é tratado como um personagem. Então, se você quiser perguntar
quem é o protagonista dessa obra é o próprio Cortiço. Cortiço, às vezes, ele é tratado como mais humano do que os próprios seres humanos. Então nós vamos ter relações também da época, né? Nós vamos ter a proclamação da República, desse mesmo tempo em que foi produzido esse livro, né? Essas ideias positivistas que vão também surgir, cientificistas também, e todos eles vão influenciar muito, extremamente, na verdade. Uma das coisas que é interessante é porque há também uma crítica ao racismo, há uma crítica também aos movimentos abolicionistas, no sentido de, isso eu não vou dar spoiler da obra, mas quantas vezes o capitalismo ou o capital nos faz abrir mão de nossos princípios somente pelo lucro. Então eu acho interessantíssimo, uma obra imprescindível para quem quiser adentrar o mundo da literatura brasileira. Então, Virgílio, só para a gente ter uma ideia, eu queria falar um pouco sobre a descrição detalhada dos ambientes, né? Porque realmente essa é uma prática dessa tendência, né? E dos ambientes e das personagens também. Quando tem um dos capítulos que ele fala da maneira como Rita Baiana dança, como ela envolve as pessoas naquela roda, né? Ali todo mundo parou, então a gente sabe que a dança é um movimento corporal que realmente ela contagia, né? Então vamos dizer, esse comportamento, essa postura de Rita Baiana, você vai lendo e você vai se voltar até a dançar, porque você se sente ali naquele ritmo, não tem como fugir disso. Então essa é uma das marcas. Deve ter algum personagem de Cortiço que você queira... Aproveitando aí esse gancho que você falou na questão da descrição minuciosa, né, dos personagens, né, das ações deles, a questão do narrador, do tipo de narrador que se tem, né, que é o narrador onisciente, em terceira pessoa, que é justamente esse foco, que ele descreve, o narrador onisciente, ele descreve, não é, em terceira pessoa, mas que o narrador ele tem uma intimidade, ele conhece todas as ações e os pensamentos das personagens, né? Por isso que a gente, aliás, esse mundo mágico da literatura, né, faz com que a gente entre nesse mundo de imaginação como se estivesse ali, naquela sala, naquele ambiente, como se muitas vezes a gente se confunde com a própria personalidade, como Marília falou, do personagem, né? Quando a história é muito boa, a gente se envolve mesmo, né? Professora, eu defendo muito que a literatura ela tem esse lado humano. Esse lado humano é às vezes você se colocar no lugar do outro. Você vê ali uma personagem e você já começa às vezes a idealizar, se fosse comigo, se fosse com alguém bem próximo a mim, o que eu faria? Então são situações inusitadas, né, claro, mas que de certo modo ela nos humaniza também, entra nesse processo. E eu acho até que o naturalismo e o realismo, como observação da realidade mesmo, ele veio para isso na literatura. Ele veio para as pessoas pararem, chega daquelas personagens perfeitas, daqueles heróis idealizados. Agora os heróis são pessoas comuns, como Romão, como Rita Baiana, como o próprio Cortiço. Tornou-se um personagem, o cenário torna-se personagem da história, né? Então esse seria um intuito. Essa foi uma finalidade que realmente, para a época inclusive, uma época de alarme, porque a literatura servia só para entreter, para você receber convidados e você falar às vezes sobre alguma história, os homens, as mulheres muito resumidamente, né? E agora não, a literatura coloca ali a realidade na sua face, escrito, né? E fica ali um registro pro resto da história da humanidade. A exemplo disso, nós temos Machado de Assis, que é o fundador da Academia Brasileira, né? E justamente, inicialmente a academia ela foi criada com esse intuito, né? De se reunir, de ler bons textos, de distrair, né? Um momento ali em que a nata dos literatos estavam envolvidos, um momento de um chá, de uma troca de poemas, de coisas belas, né? Para mostrar o belo. A história do Cortiço é super interessante, é um livro não muito longo, cerca de 270 páginas, né? A história dele, ele começa contando sobre João Romão, né? Um português que veio ao Brasil querendo ter uma ascensão econômica.
E daí João Romão ele encontra uma negra, né, uma negra ex-escrava no caso, ele finge ter comprado a carta de alforria dela, chamada Bertozella. E ambos, os dois juntos, eles constroem um negócio e esse negócio tardiamente vem a se tornar um cortiço. Porém, a narrativa não se limita só a esses dois personagens, muito pelo contrário. A narrativa tem várias outras pequenas narrativas dentro dela. Nós vamos ter a história de Jerônimo, que é outro português que vem ao Brasil. Vamos ter, por exemplo, a Rita Baiana, que vai, tardiamente, ela é uma mulher que é desejada por todos. Né? Ela é um símbolo da cultura brasileira, representado aqui no livro. Então nós vamos ter vários personagens, várias histórias que vão se interligar. E de vez em quando algum fato que teve, por exemplo, na página 30, vai ter sua consequência na página 200. Então tem uma trama muito interessante, já virou filme também, justamente por isso, por esse interesse da trama. Inclusive a Luísa Azevedo escreveu texto de teatro, né? Então a trama tem muito diálogo expressivo. É super interessante, é uma obra muito gostosa de ler e eu recomendo muito. Virgílio, por ter sido escrita assim, no século XIX, né? Tornou assim, o Rio de Janeiro como a primeira cidade a começar a se modernizar, né? Aquelas construções, porque foi na época do Império, e aí aconteceram as primeiras construções, né? O próprio João Romão, que chegou e começou a construir inicialmente 3 casas, aí depois, né, chegou a 90 casas, isso foi ampliando. E ali a pobreza, ela ficava ao lado da burguesia, né? O crescimento, uma mistura. E junto com a ascensão social, surge a periferia também, né? Então, minha gente, vamos encerrar por aqui essa edição do Verso e Prosa. Já tivemos uma grande colher de chá, eu digo que foi mais de uma colher, foi uma né? Foi mais de uma colher, porque o Virgílio nos falou muito. Então, fica a dica, fica a sugestão e até a próxima. Bem, como sugestão, eu trouxe esses 2 livros aqui, Metamorfose do Kafka e A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Ambos são livros relativamente curtos, eles têm 90 páginas cada um deles, então quem quiser começar a ter uma literatura, um contato com a literatura, principalmente universal, né? Visto que Kafka ele era austríaco e Tolstói era russo, é um bom início, mesmo. Né? Tolstói ele vai ter nesse livro aqui, Na Morte de Ivan Ilitch, ele vai contar a história de um homem chamado Ivan Ilitch, no caso, sua vida resumidamente, e o fato de sua morte, né? E quais eram os seus pensamentos, o que Ivan Ilitch pensava ao morrer. Então é um livro que é tanto literatura quanto filosofia, é muito interessante mesmo. É parecido, muito parecido com as obras de Machado de Assis, principalmente com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então se você já leu Machado, você provavelmente vai gostar também de ler A Morte de Ivan Ilitch. É muito parecido com o realismo. E o Metamorfose do Kafka, ele vem como uma crítica social, conta a história de Gregor Samsa, né, um homem que ele acorda um dia e simplesmente se transformou em uma barata. A metamorfose é muito mais psicológica do que física. A história já começa ele completamente transformado em uma barata, né, no caso em um inseto, e ele vai adquirindo os comportamentos, né, no caso psicológico, com o tempo. Então é isso, essas são minhas sugestões.